Ok. Estamos ao vivo aqui na editora MetaBooks. Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira live de muitas que virão. Para quem não me conhece, eu sou o Martinho e estarei mediando essa pequena live aqui com esse que já vai se apresentar. Então, Sátia, por favor, faça-se conhecer Miguel, àqueles que nos ouvem. Miguel, por favor, yeah, manda vir mas aí. antes, Faça consegues me ouvir bem? Consigo, cara, eu consigo. Eu só não sei se o pessoal está ouvindo, mas eu acho que tá. Pessoal, acenem aí Yeah, se tá tudo em dia aí com o áudio, se conseguem nos ouvir direitinho. Tá todo mundo a ver se conseguindo alguém escutar diz alguma tranquilo? coisa. Porque a internet de Angola não é confiável. A ver, será que alguém... Ok, estão a ouvir. Não, O né? Elias confirmou. Ah, beleza, Yeah. então. Cara, por favor, faça Yeah. as honras aí de se apresentar para que o pessoal possa, claro, né? Acredito que a maior parte que está aqui conhece você, mas eu acho que é extremamente importante você se apresentar para aqueles que não conhecem poderem conhecer, cara. Por favor. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Cardoso. Boa noite, Ah, cara. sou Miguel Satiambula. Alguns chamam por Sátia. Os mais próximos, os mais malandros, chamam-me por Sátia. Ah, já estão, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, Acho que a tua internet não está tão boa, né? cara, eu tô um pouquinho distante Brasil também perder para Angola é vergonhoso, né? É vergonha. É verdade. Mas hoje é a primeira live, né, de muitas promovidas pela editora Meta. E nós queremos, então, fomentar aí um diálogo a respeito de alguns assuntos que, de certa forma, têm a ver com Angola. E você é o primeiro convidado, então. Sinta-se, por favor, honrado, né? Por ser Sinto-me. o primeiro aí a, 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 a inaugurar esse momento muito importante para a editora Meta. E para aqueles que estão nos ouvindo aí, assistindo a live, vão deixando os vossos comentários, vossas perguntas, e no decorrer da live a gente vai pegando as perguntas e vamos é, é, atirando aí para o Miguel responder, né? Porque aqui o único que vai responder é o Miguel. Eu estou apenas mediando. E como assunto, assim, o tema que nós escolhemos para a nossa live é o Covid-19, né, e os seus efeitos no sistema educacional angolano. Né? Então, para inaugurar a sua fala, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Sátia, do sistema educacional angolano. Acho que é extremamente importante você fazer uma introdução, como você vê, como ele está. Né? Eu saí há bastante tempo de Angola, então não tenho muitos recursos para comentar a respeito de como está a educação angolana. Você voltou há pouco tempo, então tem muito mais propriedade do que eu. Então, faça aí a sua fala inicial, fazendo uma introdução geral a respeito do sistema educacional angolano. Por favor. Ok, primeiro, não falo como especialista, não me ponho aqui a falar como especialista em educação ou nessa compreensão mais institucional do que seja a educação em Angola, ou o sistema. E também eu falo a partir do que eu percebo, do que eu vejo, porque de alguma forma eu estou inserido nesse meio, né? Então logo cheguei cá e comecei logo a trabalhar, a dar aulas, então dá para ter alguns insights. Bom, pelo que eu vejo, o sistema educacional de Angola, a forma como ela está estruturada, não varia muito da forma como está estruturado o Brasil, Portugal.
A- Até nós fazemos mais uma espécie de copy and paste de Portugal. Então quer dizer, basicamente a educação em Angola é só presencial. Então não há, quer dizer, vou falando, mas já direcionando para essa questão do coronavírus. Sim, sim, sim. Ah, Por favor. então, a educação em Angola é toda ela 100%. Quer dizer, se houver alguma instituição que funcione em modelo semipresencial ou à distância, eu não conheço. Então, a educação é basicamente totalmente presencial e, quer dizer, as estruturas são exatamente as mesmas. Eu acho que nós talvez tenhamos uma postura um pouquinho mais tradicional, se comparado ao Brasil, por exemplo, em que a relação professor e aluno ainda é, quer dizer, para quem é professor é muito boa, né? É muito confortável, porque os alunos ainda têm aquela admiração, aquela reverência Certa pelo reverência aos professor, professores. Uhum. o que talvez no Brasil não aconteça tanto, né? Ah, então, quer dizer, basicamente é isso que acontece. O sistema educacional é todo ele presencial e quando acontecem situações do gênero, como o Covid-19, então causa um estardalhaço em Uhum. que a olho nu todo mundo percebe, sem precisar ser É, especialista. pois é, pois Yeah. é. Então foi isso que aconteceu, né, cara? Eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, que é essa questão do nosso ensino ser totalmente presencial, né? Mas Uhum. ele não é totalmente presencial por um desejo, né? Porque nós queremos. Então, é, tem um problema talvez que é a falta, por exemplo, de condições mínimas que possibilitariam, por exemplo, o ensino à distância. Você quer comentar a esse respeito? Aí depois a gente vai então Yeah. fechando um pouquinho mais para ver como fica essa questão eh, em relação ao Covid-19, né? O fato de todo mundo estar em casa e como é que o governo está reagindo, como é que o Ministério da Educação está reagindo e quais são as estratégias em relação à própria educação num momento como esse, né? Você quer Uhum. fazer um comentário a esse respeito? Yeah, então, a respeito dessa questão do ensino ser totalmente presencial, talvez a principal dificuldade, diria mesmo a principal, seria a questão da velocidade da internet. Uhum. Quer dizer, com exceção de Luanda, que em Luanda a internet funciona lindamente, então a TV a cabo, acho que é essa linha aqui, funciona muito bem, uma velocidade de 15 a 20 megabytes, então é muito boa, comparada talvez à internet média no Brasil. Daria perfeitamente para se ter já em Luanda uma espécie de ensino à distância, como ensino alternativo. Né? Uhum. Mas nas Em outras Luanda. províncias, infelizmente, infelizmente aqui a velocidade é muito precária. Não, talvez por isso não seria muito viável para quem estivesse em outras províncias ter de fazer o ensino à distância. Por esse condicionante. Só e somente no quesito de precisar assistir uma videoaula ao Uhum. vivo e tal, aí seria um pouquinho dificultoso, porque há dias, há semanas que a internet não funciona. Então, isso condicionaria, mas eu acho que, de modo geral, condições há. Com exceção da internet, mas infraestrutura, conseguir-se sei lá, as universidades adaptarem salas propícias para esse tipo de ensino, acho que condições têm. O fator internet condiciona, então talvez também porque não querem, né? Então, opa, falhou aí o site. A minha, Sátia, a sua internet falhou. Tem como você repetir o que você falou há há uns minutinhos atrás? Você, não, você, quer você dizer, então, havia falado. Uhum. existe a questão da internet, que é um problema, mas eu acho que a questão principal é eles quererem fazer isso. Quer dizer, o governo, como aqui de tudo dependente do governo, dá liberdade e abertura que é para que isso aconteça. Uhum. Então, cara, tem- você acha então que, de certa forma, existe uma displicência, não sei se esse seria o termo correto, mas
existe uma displicência, um certo desleixo por parte do governo em criar condições para que isso seja possível, né? Uma educação à distância, ou tem problemas maiores do que esses, né? Porque quando eu saí de Angola, por exemplo, existiam escolas no meu bairro que nem energia tinha, né? Luz elétrica. Luz elétrica. Então, Yeah. quem dirá internet? E além disso, É um luxo. tem toda essa questão de uma cultura que se constrói a partir do manejo das próprias tecnologias. Eu mesmo tive dificuldade, cara, de acessar o Instagram e me conectar a você, cara. Então, foi uma Yeah. batalha que, claro, né, no meu caso é mesmo burrice, mas como é que o governo, né, numa situação como essa que nós estamos a viver, por exemplo, aqui no Brasil, agora eu vou falar especificamente de Londrina, a cidade em que eu vivo, as crianças já começaram a ter aulas online, né? Tem escolas, claro, privadas, por exemplo, que começaram logo que foi decretado o fique em casa, né? Logo que começou logo que isso foi decretado, várias escolas adotaram o método online para as crianças, claro, com o direcionamento dos pais que poderiam orientar todas as tarefas e tal, e aí em uma conexão constante com o professor, né? E claro, de certa forma, para tentar amenizar os estragos que adviriam por conta desse intervalo de recesso, né? Um recesso inesperado. Mas como é que está sendo em Angola? Quais são as estratégias que o Ministério da Educação está tomando? Se ele se manifestou a esse respeito, se não? Se esse período que as crianças e acho que todos, na verdade, né, o ensino de base até o superior tá tudo suspenso, né? Como é que será? O Ministério da Educação se manifestou a esse respeito? Yeah, vou começar pela primeira fala sua. Como é que é Uhum. compreendida a educação à distância? Quer dizer, tu percebes aqui que o governo, pelo menos quando eu cá cheguei, o ano passado, fui ao órgão responsável pelo reconhecimento de estudos, e você percebia que eles não tinham a mínima ideia do que seja educação à distância como é praticada no Brasil. Eles devem... É uma ideia assim, muito esquisita, que não chega a ser ideia. Quer dizer, é uma ideia sobre educação à distância que não tem nada a ver com educação à distância. De sorte que muitos que fazem cursos à distância no Brasil, por exemplo, cursos reconhecidos no Brasil, vêm para cá, têm alguma dificuldade em reconhecer, se não conseguem mesmo reconhecer os cursos, porque eles não sabem o que é, e quando tu dizes, eles não conseguem fazer uma espécie de associação. Então, existe ainda um desconhecimento do que seja educação à distância. E quando tu explicas para a pessoa o que é educação à distância, quais são os moldes, como é que funciona, em países como o Brasil, por exemplo, eles não acreditam, acham que é fantasia. Então, quer dizer, existe um desconhecimento total da natureza da educação à distância. Quando tu dizes, por exemplo, que um ensino à distância é muito mais exigente do aluno, quer dizer, exige muito mais da parte do aluno, não precisa ler, quer dizer, se ele não fizer a coisa acontecer, a coisa realmente não acontece. Apesar de... Está claro que ele pode chamar um amigo para fazer a prova por ele e tal, mas assim, do modo como é estruturado, a educação à distância é muito mais exigente do aluno. Então, aqui eles ainda não entendem. Eu não sei se começaram a entender agora, indo já para a segunda pergunta, porque a forma assim, mais institucional, esqueci o termo agora, mas a forma mais técnica, mais oficial, essa é a expressão, que eu vi o Ministério da Educação se manifestar, não o Ministério da Educação, mas foi a expedição a publicação de uma nota no Diário da República sobre a autorização de ensino à distância e semipresencial. Agora, eu só não sei se essa nota de autorização ela é
permanente ou somente nesse processo, nesse período de estado de emergência. Quer dizer, eu fiquei sem saber. Repete só, é uma nota que foi emitida pelo governo? O Diário da República, se é o Diário da Aham. República, há autorização das escolas usarem o ensino à distância e semipresencial. Eu só não sei se essa medida é provisória ou se será permanente. Então, acho que foi a coisa mais oficial. Eu analisei, mas não consegui perceber se é realmente para ficar ou se é só durante esse período depois. Porque para as universidades, as faculdades, é assim que está sendo. Então, logo foi decretado o estado de emergência, os professores foram todos incentivados a enviarem trabalhos, resumos, tudo à distância. Quer dizer, não é nem à distância, tu pegas o e-mail da turma, envias, ou pegas o grupo WhatsApp, envias. Quer dizer, isso mostra que as universidades aqui não têm estrutura e condição nenhuma que é para esse tipo de ensino. Porque não existe uma plataforma, tipo no site da universidade, porque devia ser assim, mas fácil seria o pessoal Não de existe TI. essa Não, plataforma, né? Não. eu acho que não, pelo menos na minha não, mas daqui do Lubango, da região sul, não duvido que haja, não há. Porque tudo nós temos de enviar ou para o e-mail ou o WhatsApp. Até alguns casos para o Facebook, porque muita gente não tem telefone, não tem computador, não tem internet em casa, então está sendo um processo assim, que demonstra como nós estamos despreparados para esse tipo de coisas e que, quer dizer, coloca aí um desafio, uma coisa a se pensar. Porque nesse caso, se houvessem condições para a educação à distância, não haveria nenhum problema, pelo menos nos cursos de ensino superior. O ensino médio é um pouquinho mais complicado, mas no ensino superior, essa estrutura é necessária, né? Uhum. Então, você comentou aí que o governo emitiu essa nota que autorizava semipresencial, seria isso, né? Semipresencial, aí à distância. E a distância. Para você faz sentido, assim, em uma vez que não existe essa estrutura, não tem condições mínimas para que isso seja possível, ele emite uma nota dessa, né? O que você tem a dizer? Porque Quer dizer, porque se pelo for menos para medida, mim é yeah, irônico, né? yeah. Se for medida provisória, sim, faz todo sentido. Quer dizer, nem precisava, porque é uma coisa que nós necessariamente teremos que fazer com os alunos. Quer dizer, não precisa que o Estado diga o que nós temos que fazer. Quer dizer, se não há condições para se mover aí à escola, é normal que nós vamos fazer isso, não precisava. Agora, se for uma medida duradoura, eu acho que faz sentido na medida em que diz às universidades, sim, agora vocês podem criar as condições para que no futuro próximo ano, sei lá, vocês comecem a, a, a implementar isso. Só que eu acho que não existe ainda uma espécie de um parâmetro para as condições de um curso à distância, o que é que deve ter, o que é que não deve ter. Acho que isso não existe. Então, quer dizer, é como tudo que acontece em Angola, é tudo meio assim. Imita tudo de fora e quando chega aqui sempre reverbera, usando aqui a expressão do meu professor Abdulshin, acho que deve estar por aí, sempre reverbera em barbárie. Quer dizer, tudo que nós ficamos de fora, aqui se mantém. Tenso, cara, complicado. Eu não sei, mas, por exemplo, o pessoal está dizendo aqui que existe uma plataforma que acesso à internet é o grande problema. Está todo mundo concordando que um dos grandes problemas é o acesso à internet, que evidentemente deve ser muito caríssimo, né? Que é um dos problemas que precisa ser resolvido, e também todo esse processo formativo em relação à própria construção do ensino à distância. Por exemplo, aqui no Brasil, ainda discute-se muito a respeito do próprio ensino à distância, né? Está sendo implantado com muita força, em muitas faculdades aderiram ao ensino à distância, mas ainda existe uma certa resistência por parte de alguns, e a discussão é constante, né? Porque tem sempre esse quesito de como será a produtividade do aluno e essa relação do aluno e professor, né? Não sei Yeah. se
Sim, ficou claro. O que acontece aqui é exatamente isso. Existe um desconhecimento do funcionamento. Acho que as pessoas também estão totalmente despreparadas. Quer dizer, para quem estudou na modalidade à distância, principalmente para quem estudou fora, porque aqui em Angola não é essa modalidade. Quem fez a modalidade à distância fora tem alguma prática, tem algum manejo da coisa. Mas os professores aqui, de modo geral, não têm ideia do que é que seja isso, o que é que seja uma plataforma e tal. Eles também não sabem. Não sabendo os professores, você imagina os alunos, né? Quer dizer, mas para um curso para os cursos de ciências humanas de modo geral, talvez com exceção de direito e psicologia, que existe a necessidade de algumas cadeiras serem totalmente práticas, mas tipo história, filosofia, língua portuguesa e tal, isso podia acontecer naturalmente. Acho que não há nenhum empecilho. Mas aqui o que existe é mesmo falta de entendimento. Além dessas condições, eu não acho que a internet seja tão cara. Porque a comparar com o Brasil, mas você a internet acha aqui é muito barata. Você acha que é uma falta de entendimento ou seria um não conhecimento, né? No sentido de que assim, não tem como a gente problematizar porque não faz parte do nosso campo, não faz parte da nossa estrutura educacional, não existe esse incentivo em relação ao ensino à distância. Eu não sei muito bem se aqui no Brasil, por exemplo, isso foi uma iniciativa do governo ou se começou, por exemplo, no âmbito privado, né? Universidades oferecendo o curso e à medida que isso foi acontecendo, o pessoal foi fomentando e problematizando a existência e a necessidade dos cursos à distância, né? Mas no caso de Angola, você acha que é um desinteresse, um desleixo ou é uma realidade que não faz parte do nosso país? Porque eu acho que eles não têm a mínima ideia do que seja educação à distância. Se metem a discutir o que não entendem. Não, então eles discutem o tema, o assunto dizer, é discutido, não né? é, Ou a possibilidade. não é uma discussão. Quer dizer, eu não vi nenhuma discussão séria, pública, formal e séria. O que você vê é, quando você pergunta a algum professor o que é educação à distância, ele não tem a mínima ideia. Ideia do que é, do que seja. O que é isso? Como é que funciona? Isso não sabem. Dificilmente as pessoas sabem o que é isso aqui em Angola. Então, a gente não sabe se as altas elites realmente conhecem alguma coisa. Mas eu acho que essa situação do coronavírus ele veio exatamente trazer essa situação à tona. Tá vendo? É uma coisa que nunca ninguém parou para pensar, talvez nunca ninguém viu a necessidade disso. E agora, com essa situação toda, imagina para os cursos de enfermagem, medicina, está sendo um caos. Como é que você vai mandar, sei lá, uma aula de anatomia, como é que funciona? Quer dizer, o laboratório não dá para fazer. Mas, certo. Quer dizer, essa situação veio trazer à tona que é necessário pensar nisso. E eu acho que vai se começar a pensar nisso agora. E assim, o professor Satya, por exemplo, eu acredito que existe uma relação muito íntima entre educação e democracia, educação e a estrutura social, né? Essa organização social, essa estrutura social, de certa forma, mesmo as próprias condições socioeconômicas afetam de forma muito direta no processo educativo, na estrutura educacional. A minha pergunta seria, no estado em que o país se encontra, em todos os seus âmbitos, você acha que faz algum sentido a problematização, por exemplo, da educação à distância agora? Né? Você acha que é possível ou seria miragem, seria uma ilusão? Não, eu acho que a problematização se impõe com a situação real. A situação real mostrou que é necessário se pensar a respeito, de fazer alguma coisa a respeito. Tanto mostrou que eles expeliram esse decreto no Diário da República a autorizarem os cursos
à distância e sem presencial. O que não há é realmente estrutura, quer dizer, não há uma espécie de norma, uma espécie de padrão, como tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Educação à Distância, que tem os parâmetros para que um curso à distância funcione no mínimo aceitável. Então, em Angola, não tem isso, porque não se problematizou antes. Então, quer dizer, certo. a problematização impôs-se por força do momento, por força dos fatos, não porque havia uma necessidade assim esporádica, pensa, não, vamos criar uma alternativa, alguma coisa assim. Ainda, eu nunca vi, pode ser que tenha acontecido, mas em Luanda, porque também há muita coisa que acontece em Luanda que para nós aqui não chega, às vezes. É, o pessoal aqui, o Sati, estão fazer uma relação problemática em relação ao ensino à distância com a internet. Então, tem muita gente aqui discordando de você, dizendo que, por mais que implementassem, seria quase impossível porque a internet é cara. Então... Não, mas a internet aqui não é cara. Discordo totalmente. É caro ou não é cara? Não é cara. O problema é que aqui as pessoas são muito pobres. Você... Quer dizer, se você fizer uma comparação, e para quem está... Então, o problema é a pobreza. É a pobreza, não é a internet. Tu pensas, pega hoje o quanto tu pagas pela a velocidade da internet ali no Brasil. Cara, tem aqui 10 megas, uns R$80, não sei quanto é que daria isso em... Caríssimo, aqui seria um absurdo, né? A julgar pela velocidade do Kwanza hoje seria um absurdo. Então, a internet aqui não é cara. Não, a internet não é cara, definitivamente. Quem está em Portugal, quem está no Brasil, quem está em outro lugar, em outro país desenvolvido, semi-desenvolvido, sabe que Angola, a internet é muito barata. O que acontece é que as pessoas realmente, a média de, não é custo de vida, mas o índice de pobreza aqui é muito alto. É muito alto. Quer dizer, pagar uma internet de 15 megabytes de velocidade ou 20 megabytes a 12, 15 ou 16 mil kwanzas não é uma coisa cara. Mas você é ilimitado? Como é que é? É mensal ou você consome... É normal, mensal. Da TV a cabo é mensal, normal. Como é que funciona aí no Brasil? Tu pagas, tens esse valor mensal. A velocidade aí usa até o mês terminar. Usa até o mês terminar. Não, legal. Então, eu pensei o problema aqui não é a internet. O problema aqui é a pobreza. As pessoas são pobres, as pessoas ganham pouco. Então, não dá. Queres comentar um pouquinho, então, essa questão, a relação da pobreza com a educação, já que você tocou no assunto, né, e você o coloca como o problema principal, né? Eu acho que educação é uma coisa e pobreza é outra coisa. Você estuda... Certo, pode comentar. Você estuda, por exemplo, a história de grandes filósofos, por exemplo. Você quer lembrar, por exemplo, de um filósofo do século XVII, Jean Baptiste Vico. Ele passou a vida inteira cheia de dificuldades, nunca tinha dinheiro para nada. Mas, quer dizer, foi um dos filósofos, na época, de maior pompa, apesar de a sua obra ser pouco conhecida. Só tendo sido a ser estudada no século XX, mas ele era um filósofo de altíssimo nível. Você pega, sei lá, a ver. Você pega, por exemplo, eu acho que o Dostoiévski também devia ter algum problema financeiro, porque todos os grandes personagens dele são todos derrapados, não tem dinheiro nenhum. Então, eu acho que a educação não tem uma relação direta com o poderio econômico. Porque todo mundo percebe que as pessoas que têm mais dinheiro não são os mais sabidos. Agora, eu acho que o que tem alguma relação entre economia e educação formal, nesse sentido, é o acesso institucional. Talvez aí a questão econômica faça algum sentido. Porque eu posso me educar sem ir para alguma escola. Sim? Ok? Você acha que, por exemplo, você fez essa... Estou aqui só para problematizar. A questão aqui não é concordância ou discordância, né?
você fez essa comparação, e de fato, se você estuda a história, né, de vários pensadores, inúmeros pensadores passaram perrengues completamente inacreditáveis, né, e escrevendo as maiores obras na área da literatura, filosofia, assim por diante. Mas você não acha que seria, se, não diria uma falsa simetria, mas fazer essa comparação, por exemplo, com uma realidade como Angola, que não tem uma estrutura social, né, social e econômica, porque uma coisa é um indivíduo pobre, por exemplo, sei lá, em Paris, seja lá qual seja o século, mas que ele tem, de certa forma, acesso ao que muitos pobres, por exemplo, em Angola não têm. Então, por exemplo, eu estou, sei lá, em Paris, estou em França, estou em qualquer outro lugar, eu tenho acesso à biblioteca, eu tenho condições, sim, sociais que, de certa forma, me possibilitam de entrar a esse mundo, por exemplo, da intelectualidade. E Angola é um pouquinho diferente, você não acha? Você Eu acho que em termos quantitativos e qualitativos, sim. Mas veja, em quantidade e em certa qualidade. Mas eu acho que, pelo que eu vejo, quer dizer, há uma passagem bíblica que diz que quem não é fiel no pouco não poderá ser no muito. Né? Quer dizer, tu vais, agora vamos falar um pouquinho do mundo universitário. Tu vais a qualquer universidade, as bibliotecas são pobres, não tem quase livro nenhum. Então, tu vais no setor de relações internacionais, se tiverem 50 livros, é sorte. Mas tu vais aos alunos, perguntas, quantos livros vocês já leram? Quer dizer, numa estante de só 50 livros. Assim, é a biblioteca do curso, assim, daquela área. 50 livros, ou 100 no máximo. É que eles não leram nenhuma, nem duas, né? Nem dois livros. Então, quer dizer, se tendo 1, 2, 10 livros para ler, você não lê, quem garante que você tiver uma quantidade como tem na Europa, tu vais ler? Então, eu acho que, no quesito educacional, e para mim a educação depende do indivíduo mesmo, não depende do Estado, ok? Agora, claro, se houver alguma flexibilidade aduaneira, por exemplo, se nós pudéssemos trazer livros do Brasil sem ter de pagar impostos lá em Luanda, seria uma maravilha, com certeza, isso facilitaria. Mas aqui você encontra livros bons se tu procurares. Existem já algumas mediatecas, que são uma espécie de livraria pública, apesar que tem algumas dificuldades internas, mas quer dizer, nem aqueles livros que estão lá o pessoal lê, nem os livros que tem em casa lê, nem os livros que tem na escola lê. Então, eu não sei se aumentassem o número de livros, de bibliotecas e tal, isso mudaria, quando, no fundo, as pessoas não querem se educar. Tá? Então, claro, a questão socioeconômica afeta de alguma forma, mas eu acho que não é o principal. Se a pessoa quiser ler, porque para ficar no WhatsApp, as pessoas arranjam saldo. Ficar no Facebook, arranjam saldo. Então, mas para se educarem... mas você não acha que você não acha que o contexto em si, de certa forma, influencia? Porque do jeito que você colocou, é assim, você coloca inteira responsabilidade ao indivíduo, assim, concordo em parte, mas você não acha que o contexto social no qual o indivíduo está inserido, as condições que o cercam também impossibilitam, por exemplo, essa consciência que você tem, no sentido de que, não, eu preciso, por exemplo, ler. Eu vou fazer aqui uma colocação. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, um jovem do Lubango, e aqui eu não vou falar de um jovem rico, porque eu conheci vários jovens ricos que tiveram acesso à educação diferente daqueles que têm condições diferentes, condições mínimas, pessoas pobres. Ele tem que acordar pela manhã, né, para sustentar, sei lá, a mãe, que é viúva porque o pai faleceu, e os 8 irmãos que estão em casa. Então, ele sai para a rua, sei lá, vender alguma coisa, e tem que passar o dia inteiro na rua, às vezes fica todo esse tempo sem comer, chega em casa, às vezes não conseguiu vender nada. Você acha que um
um cidadão como esse, ele consegue desenvolver essa consciência da importância, por exemplo, da leitura no processo formativo, no sentido de que eu preciso ler, se eu não ler, não tem como eu sair do buraco em que eu estou, em que eu me encontro. Você acha que, assim, claro que não é impossível, mas diante da realidade que se impõe, você tem que escolher, né? Aquele velho ditado que não se filosofa com a barriga vazia, né? Você precisa tá repleto para poder filosofar. O que que você... Eu acho, por exemplo, eu acho que, ah, assim, a pensar por mim, na minha condição, na minha situação, os momentos em que, com exceção do Brasil, no Brasil sempre a gente já tinha mais consciência, sabia o que fazia, e fazia porque estava gastando dinheiro dos pais. Mas os momentos em que eu tive melhores notas, melhores rendimentos, foram da primeira até a quarta classe. E era o momento em que os meus pais mais passavam dificuldades. Nós passávamos sem almoçar, às vezes, sem jantar, às vezes. Percebe? Então, bom, eu não acho que eu acho que a situação econômica ela pode ser, a situação de pobreza ela pode ser uma espécie de elemento que te leva a querer estudar mais, ou você pode olhar para a situação, se deixar abater e ficar nisso. Mas eu, assim, ao olhar para os grandes filósofos, era um ou outro que morava na corte. Boa parte, quando não era monge, padre, era um perrapado que estava o tempo inteiro a lutar com necessidades. Então, eu não acho que o fato de a pessoa não ter comida, não ter... Quer dizer, isso pode dificultar, em alguma forma, o acesso a alguma bibliografia, alguns livros, mas não a ele se educar. Ele pode, em meio disso tudo, e até como uma forma de superar tudo isso, continuar a estudar. Acho que a história do povo angolano é essa. Nós sempre vivemos na pior das situações sociais possíveis, mas sempre saíram gênios daqui, sempre há pessoas que conseguiram, por conta da pobreza, elevar o nível de vida, estudarem mais, dedicarem mais, porque eles sabiam pouco. Desde eu saio da escola, vou para casa, não tenho comida, por isso eu vou estudar. Não vou culpar o Estado. Só ver que muitos aí estão a dizer que a culpa é do Estado, da educação e tal. Acho que sim, na medida em que o Estado se coloca como o padroeiro, ou sei lá, o cuidador da educação, você se coloca essa condição, ele tem de cuidar. Colocou-se porque essa condição. Você não acha que o Estado tem que proporcionar condições mínimas para que a educação seja possível? Eu acho que a educação... Porque a educação é uma coisa, o ensino é outra. Sim. Então, não, mas tudo bem. Vamos dizer que o ensino também acontece nesse processo educativo, né? Mas nesse sentido que você individualiza e você coloca a responsabilidade inteiramente no indivíduo, né? Sim, porque ninguém te ensina o que tu não queres aprender. Não importa se estás em Harvard ou na 59. Sim, eu entendo, no sentido de que, inclusive, eu já posso imaginar, né, a sua ideia de que é aborrecedora essa ideia da educação obrigatória, né? Mas você não acha que tem que se dar a oportunidade para todos? Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. A oportunidade, em que sentido é que tu dizes? Oportunidade, em que sentido? Não, nesse sentido de que você cria condições mínimas para que, por exemplo, todos os cidadãos tenham acesso à educação. Aqui o pessoal tá comentando, o Neide falou aqui que 70% da população angolana não tem TV, né? E, que seria... Não sei, acho que a estatística não está atualizada. Você vai lá no mato, acho que... os que moram na montanha talvez não tenham, mas tem que atualizar essa estatística. O pessoal aqui perguntando, mas como fazer, como faz para desenvolver essa cultura no povo, ou ajudar o povo a criar essa cultura? Acho que fazer talvez isso?
É porque assim, existe. Eu acho, Existe. Santi, antes de você comentar, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, mas eu fico pensando assim, por exemplo, a gente tem um Shakespeare, né? Uhum. Ele é o que é porque estava inserido num contexto que o possibilitou a ser o que é. Eu não consigo fazer essa desassociação, entende? Uhum. Que de certa forma você fez, no sentido de que assim, não necessariamente. Agora, eu concordo, mas eu acho que é a exceção. Você está falando da exceção. Você não acha que você está tocando na exceção essas pessoas que esporadicamente aparecem no mundo num contexto extremamente, por exemplo, paupérrimo, de pobreza, e ainda assim conseguem ser um gênio? Eu acho que em Angola isso aqui é a regra. Em Angola, basicamente, Você acha todo que. mundo que se deu bem, pelo menos, você pega, são poucas pessoas que nascem em berço de ouro cá em Angola. Os ricos são poucos, nós conhecemos todos, ok? Em contrapartida, eu vejo o pessoal da minha geração, década de 90, começo da década de 90, final da década de 80, hoje está quase todo mundo numa situação social aceitável, média pelo menos. E todos, assim, 90% dos que eu conheço vieram de classe baixa, certo? De situações assim, de miséria mesmo. E todos eles são professores, eles têm um carro, têm uma casa. Quer dizer, ascenderam de classe mesmo. Quer dizer, por conta dessa realidade brutal, esse fato, né? Eu não consigo associar a ideia de que a pessoa precisa necessariamente ter condições para se educar. Okay? Para a educação, você não precisa ter muito dinheiro, não precisa ser rico. Claro que se tiver dinheiro ajuda, facilita, você compra mais livros, não sei o quê. Se você tiver muito dinheiro, dificilmente você vai querer comprar livros. Você vai querer pegar as gatinhas, beber aquelas bebidas caras e tal. Mas então, eu acho que para a educação, se o indivíduo não quiser se educar, não adianta. E falando de Angola, do que eu vejo é que aqui as pessoas não amam o conhecimento pelo conhecimento. Acho que se tu não gostares de saber das coisas, porque queres saber, ainda que isso não te dê nenhuma contrapartida, sei lá, de ascensão social, não há educação possível. E talvez, agora entrando no que você falou, no tempo de Shakespeare, sei lá, esses grandes escritores da humanidade, sim, claro que o contexto favoreceu, mas por que favoreceu o contexto? Porque sempre, eu acho que sempre no meio da decadência intelectual, existem sempre pingos, se você procurar, você sempre acha. Né? Mas o que em Angola talvez não exista é uma cultura intelectual ainda. Eu acho que em Angola ainda existe já uma cultura acadêmica, porque as universidades, algumas têm revistas acadêmicas, imitam publicações, publicam, imitam moldes brasileiros, portugueses e americanos, mas ainda a cultura intelectual, tipo como acontecia, por exemplo, no século XVII, você via Descartes, dialogava com outros escritores de Itália, da França e tal, aquele diálogo de intelectuais que trocavam correspondência e tal, tal, tal. Aqui em Angola, acho que ainda não há isso. Eu acho que não havendo isso, isso pode dificultar um pouquinho essa compreensão de que o conhecimento vale por si, certo? Uhum. Mas, o pessoal está aqui comentando, cara. Então, é, tem aqui várias perguntas mostrando que o problema é o governo também, né? O pessoal tá comentando aqui, mas eu acho que o Elias queria comentar um pouquinho sobre a questão da educação à distância. Eu só não sei como é que eu faço para Não, lê a adicionar pergunta ela dele. aqui. Lê a pergunta dele. Não, eu acho que ele queria comentar, cara, na verdade. Cardoso, isso não Elias, vai funcionar porque você não é bom nessas coisas de tecnologia. pois é. Então... Elias, fica com a pergunta ou escreva a Elias, pergunta. comenta aí, Elias. Mas, Sátia, o pessoal está aqui insistindo, primeiro que
as condições socioeconômicas. Claro, eu tô lendo as perguntas do meu jeito, estou parafraseando, né? Que as condições socioeconômicas são difíceis para todos. Por exemplo, tem aqui um Uhum. cara que comentou dizendo que um livro em Angola custa em média, sei lá, 2.000 kwanzas, né? Ah, mas custa É mais. custa mais. Ele disse que 2.000 quantas de batata? é desonesto exigir que a pessoa deixe de comer para ler. Quer comentar? Ah, mas não só de pão viverá o homem, hein? Mas é assim, é porque no quesito educação, acho que as pessoas, quer dizer, existe sim uma dificuldade estrutural, então, para o pessoal entender. Claro, para curso de enfermagem, curso de engenharia, as instituições públicas não têm condição alguma, a culpa é de quem? Do governo. Certo? Então, não tem laboratórios para pesquisa, não temos absolutamente nada sobre nada. Ok? Mas quer dizer, Uhum. isso é uma coisa. Agora, a questão de educação é o sujeito que quer aprender a despeito das situações reais. Então, quer Uhum. dizer, há Então, problema, eu quero aprender, eu vou aprender. nesse, Mas olha nesse, só, nesse sentido, essas uhum, pode pessoas falar. que alegam não poderem comprar um livro, porque vai passar fome, passa o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp. Quer dizer, o que hoje mais existe são livros em PDF que com 5 anos você compra 100 megabytes com 5 anos. Com 5 anos você compra 100 megabytes. Com 100 megabytes, tu baixas um monte de livros. Os livros pesam kilobytes. Percebe? Então, quer dizer, ainda mais hoje, a desculpa para a pessoa não se educar hoje, quer dizer, a realidade choca com isso. Certo? Então, existe uma estrutura mínima que o governo, naquilo que lhe convém, deve fazer, mas eu acho que a educação não é responsabilidade do governo, a educação é responsabilidade do sujeito. Se eu quero aprender, eu quero estudar, não interessa se o pai, a mãe, a igreja vai dizer. É, o pessoal, assim, vamos colocar aqui a outra pergunta. Como fomentar essa consciência, né? Você sempre pensou do jeito que pensas agora ou esse é um pensamento posterior? Claro, você tem uma experiência, saíste de Angola, vieste para o Brasil, tiveste todo esse repertório teórico, você conheceu pessoas, você se formou e, claro, mudaste o seu modo de pensar, né? Sempre pensaste desse jeito? Antes de vir para Angola, você já pensava assim? E como fomentar essa consciência para aqueles que, de certa forma, não têm nem tempo para pensar nisso, né? Eu não sei como é que desperta isso nas pessoas. Como é que a pessoa chega à conclusão de que não, eu preciso me formar. Eu particularmente acho que existe aí um contexto que impulsiona isso, né? Eu lembro, cara, assim, a minha trajetória, se eu tivesse que falar dela, uma escola muito pobre lá em Angola que a gente estudou, até lembro da canção que a gente cantava, né? Escola é linda, que amanhã, assim, era uma Yeah. ilusão, porque a escola não era nem um pouquinho bonita, né? Linda, Mas yeah. você via o prazer, o cuidado que aquelas professoras tinham com os seus alunos, mesmo com os escassos recursos para ensinar. Mas, em parte, cara, eu sempre tive um incentivo que veio do meu pai. Então, por mais que ele tivesse pouco recurso financeiro, mas ele incentivava com uma leitura e outra e tal. Isso, de certa forma, me ajudou sempre a ter uma consciência, por exemplo, e uma responsabilidade em relação à educação e ao ensino, Uhum. né, a formação. Mas você acha que todo mundo tem isso? O contexto não influencia ou independente do contexto? Eu acho que tudo pode influenciar e nada pode influenciar, porque, por exemplo, meu pai nunca disse, você tem que estudar, tem que não sei o quê. Eu só olhava o gajo, ficava horas lá no escritório dele a ler um monte de livros, né? Não precisa nem me dizer, eu Uhum. estou a ver o gajo fazer. E, Que já é um e nós incentivo, quando né? crianças, quer dizer, e nós quando crianças sempre tinha no bairro aquele cota inteligente, aquele cota barra, quer dizer,
exemplos nunca faltaram, ainda que fossem escassos, nunca faltaram, né? Mas eu acho que essa coisa da pessoa ter que estudar, a pessoa precisa querer estudar, primeiro, o que ela quer aprender. Porque, por exemplo, eu vejo que tudo que eu estudo, tudo que eu leio só para compreender a questão da religião. Basicamente, tudo que eu faço é para isso. Eu sempre tive dúvidas teológicas. A minha formação em teologia só me criou mais dúvidas, só me desfez mais que construir alguma coisa. Então, quer dizer, tudo que eu leio de teologia, de filosofia, de direito e tal, é para compreender uma coisa que eu realmente quero saber, ainda que eu não precise falar para ninguém, ainda que eu não ganhe dinheiro com isso, ainda que ninguém saiba que eu sei o que eu sei. Quer dizer, no fundo, a partir desse elemento religião, eu compreendo um monte de áreas transversais ou até distantes. Então, eu acho que todo mundo tem alguma coisa que gostaria de saber, mas que gostaria de saber. Há coisas que você estuda, você tem que saber para levar pão em casa. Bom, você teve que fazer isso, é bom. Mas há coisas que você estuda porque você realmente quer aprender aquilo. Então, acho que é aí que a educação começa. Quando você faz aquilo, você começa a ler aquilo que você quer aprender. E isso, acho que isso todo mundo tem. Como dizia o velho Aristóteles, no começo da metafísica, todo homem tende ao conhecimento. Nem todo homem tende ao aprendizado, todo homem quer aprender. Então, eu acho que, no fundo, existe uma coisa que você quer saber. Mesmo a partir do basquete, ou, sei lá, ou do tênis, você consegue aprender trigonometria, você aprende direito, você aprende ética, você aprende história, você aprende tudo a partir de um elemento. Coisa que eu acho que, na questão da educação, porque mesmo hoje, pensa-se que sempre a educação teve alguma coisa a ver com o Estado ou com o governo. Isso é uma coisa posterior. A educação sempre teve a cargo da família, da comunidade, da igreja. Ou posteriormente, talvez, começam a surgir as universidades, talvez 14, 15, não sei, ou 13. Quando surgem as universidades é que a coisa começa, né? Mas sempre dependeu da família, da comunidade, da igreja. Nunca foi o Estado. Eu acho que quando o Estado tomou conta da educação, só estragou alguma coisa, porque começou a deseducar as pessoas. Ai, cara. O pessoal tá aqui comentando, cara, alguns favores em relação ao contexto, né? E outros nem tanto. Mas a maior parte tá comentando que, de fato, o sobre isso. Não entendi a última parte. Aqui coloca para mim. Não. Na verdade você já comentou. Não, o pessoal está dizendo que, na verdade, o contexto social, né, o contexto socioeconômico influencia e, de certa forma, tem pessoas que não têm interesse, mas que o governo tem uma responsabilidade muito grande na fomentação da educação e do ensino. Eu sei que você fez essa... Eu sou liberal no sentido de que eu acho que o governo não tem que dizer o que eu devo fazer com coisas que me beneficiem. Acho que talvez esse é um problema do pessoal aqui de Angola. Aqui em Angola, e África talvez de modo geral, no Brasil talvez um pouco, as pessoas querem que tu lhes digas o que elas devem fazer quando o bem daquilo será totalmente para elas. Eu não acho que o governo tem que incentivar para a educação. Eu acho que quanto menos o governo metesse na minha vida, acho que é muito melhor. Porque geralmente atrapalha. E na questão da educação, pior ainda, se você pega os materiais didáticos de língua portuguesa, de história, que se usam aqui, são todos desatualizados. E você pega o pessoal que cuida desse material, que cuida da confecção desse material, não lê nem um livro por ano, que um livro por ano assim, é muito chique.
Então, quer dizer, eu acho que na questão da estrutura, naquilo que compete ao governo tem que fazer, naquilo que compete às instituições privadas tem de ter o mínimo requerido. Mas para a educação, porque a educação é para o sujeito, é sempre em primeira pessoa, não existe educação coletiva. Por isso é que existem alguns que dizem, eles não acreditam em colocar em Harvard e tu não cumprir o procedimento mínimo de leitura, não adianta. Então, não há universidade, não há instituição que vai fazer um bom aluno. Como é que vai ser um bom aluno? Por exemplo, eu postei ano passado no Facebook, eu disse que não é aconselhável um estudante médio que faça um curso superior de 5 ou 4 anos não lê pelo menos 50 livros do seu curso. Quer dizer, em 5 anos, lê 50 livros. O pessoal achincalhou-me no Facebook. E quase todos são professores que me achincalharam. Quer dizer, assim, em 5 anos, ler 50 livros para o pessoal aqui é um exagero, porque eles não leram nenhum, só leem efetivo, o apostilo. Então, você imagina, né? Como é que as pessoas podem reclamar de educação se nem elas mesmas se educam? Quer dizer, acho que a educação é pessoal. Então, Sátia, no seu entender, né? No seu entender, qual seria a responsabilidade do governo em relação ao ensino? Já que você fez essa separação. Yeah. A partir do momento em que existe o Ministério da Educação, né? Quer dizer, que se propõe essa responsabilidade, deve imitar bem o que os outros fazem. Certo? Então, pegar como é que está o ensino em Portugal, Estados Unidos, América Latina, que também está a crescer bastante. Então, é pegar e imitar bem. Mas, quer dizer, a responsabilidade do Estado, eu acho que é a mínima no quesito de educação. Porque é só promover infraestruturas, talvez, como acontece em alguns lugares, se eu chegar talvez em outros países com 5 malas de livros, talvez eu não seja cobrado imposto, porque alguns percebem, não, isso é contribuição cultural. Então, seria uma forma do governo ajudar. Talvez, quer dizer, colocar menos barreira para que as comunidades, as igrejas, as universidades privadas funcionem. Porque, às vezes, o problema é que tu queres, por exemplo, eu vejo que os meus alunos, eles não têm bibliografia nenhuma. Eu vou à biblioteca, vejo a estante do curso, não tem nada. Quer dizer, acho que o papel do Estado é ser um facilitador dos grupos privados poderem, por si só, educarem-se. Então, quer dizer, se colocar menos burocracia, por exemplo, para importação de livros, acho que isso já vai ajudar bastante. Uhum. Então você... O aparato burocrático atrapalha. Então você concorda que tem aí uma parte do governo, no sentido, veja, não no sentido de que o interesse do cidadão parta do governo, no sentido que o governo é que vai fomentar esse interesse do cidadão para a educação, mas que o governo crie condições mínimas, no sentido, por exemplo, dessas que você acabou de descrever, para que esse processo educativo seja possível. Então, com isso você concorda? Concordo no sentido de que a ação do governo no processo de educação é o mínimo. E talvez, no processo mesmo de educação, o menos importante. Mas, claro, se a estrutura estiver boa, não tem nem como negar. Quer dizer, nós vivemos sobre a bolha que é o Estado, que é o governo. Então, se eles nos deixarem respirar, a gente respira com dificuldade. Apesar que hoje eu acho que se o governo quiser ou não quiser, não interessa. A gente tem na internet, baixa os livros, mas tendo livro, quer dizer, também as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Tem esse, quer dizer, as pessoas não se acostumam a isso. Do jeito que você está
do jeito que você está falando é muito fácil, cara. Sério. Olha, porque se eu dependesse, eu tô cá já há um ano e alguma coisa. Se eu dependesse do Estado, mano, eu não teria lido nem mais um livro. Eu odiava ler livro em PDF. O que eu fiz? Quer saber? Vou baixar um monte de livros. Aí que eu baixei mais de 500, 600 livros. Eu tenho um livro aí para ler a vida toda. Sem precisar Uhum, que o Estado faça alguma coisa. Claro que da área de humanas é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais fácil. uhum. Na área de engenharia, talvez um pouquinho mais difícil. Aí, coitado deles, né? O pessoal que faz engenharia, medicina e tal. Aí eles vêm em fumo. Tem que ter internet, essa coisa toda. Mas, no quesito livros, bibliografia, literatura, você consegue achar muita coisa, mas digo muita coisa pela internet. E criar o hábito de ler Uhum. em PDF. É o que a gente tem. Certo. Cara, fugindo um pouquinho, eu acho que vai fugir um pouquinho do assunto, né? A gente fala sobre educação e esse problema do coronavírus aí em Angola e como se daria, como ficaria a educação, né? A gente volta nele. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, então, já que nós somos uma editora, a editora Meta, que de certa forma tem esse interesse de promover a publicação de livros de angolanos nas mais variadas áreas do saber. Como está essa questão de editórias em Angola? Né? Como é que você vê? Temos editoras suficientes? Não temos editoras? Precisamos de editoras? Em que áreas a gente precisa publicar livros? Como é que você vê essa situação? Olha, pelo pouco que eu conheço, muito pouco, o que vi, sei disso pelo interesse que algumas pessoas têm em publicar os seus trabalhos, e Uhum, que as editoras são poucas. E além de serem poucas, acho que elas cobram muito caro, porque muito do processo, sei lá, de impressão, não sei lá o que, sistemas técnicos que eu não sei, ou vem da África do Sul, da Namíbia ou de Portugal. E parece que as melhores editoras ou vêm ou fazem esse processo na Namíbia, na África do Sul ou em Portugal. E não é barato, é muito caro. O que faz com que muita gente uhum, tenha dissertações de mestrados. Aqui em Angola tem muito mestre. Se pegar o tanto de gente que foi para o exterior com INAB para fazer mestrados, é muita gente. Então tem muita gente aí com trabalho empacado que não consegue publicar porque às vezes não sabe onde a editora está. E segundo, se eu tenho em Luanda, e terceiro, são muito caros. Então aqui, quanto mais editora, melhor. melhor. Melhor, Ah, porque, melhor. então, fazendo já É, uma propaganda aí, fica a dica, né? A editora Meta tá aí para ajudar nesse processo. Cara, o Elias, o Elias, desculpa aí, o Elias voltou a comentar, ele disse que a respeito da educação à distância, o IAD, em Angola, uhum. já existem discussões sobre a possibilidade de implementação, né, do ensino à distância, e disse que no ano passado ocorreu em Luanda o Seminário Internacional sobre a Educação. Sim. Agora eu lembro, porque eu tenho um amigo, Gildo, ele fez doutoramento Uhum, aí em São Paulo. Acho que ele foi um dos coordenadores desse colóquio aí sobre educação à distância. A ideia dele é tentar fazer isso. Mas eu falei com ele, acho que há 3 semanas, perguntei, ele disse que ainda não sabia me dizer se já há coisa concreta nesse sentido ou não. Mas então, claro, eu refaço, desdigo o que eu disse, há já uma discussão séria, há uma discussão já em torno disso. E por isso é que eu não sei se esse despacho, que está agora no Diário da República, é provisório ou definitivo. Se for definitivo, vai ser uma maravilha. Para quem uhum, estudou, sei lá, certo. à distância, vai poder vir para cá com mais facilidade, porque agora eles não conseguem reconhecer cursos à distância porque eles não têm um padrão comparativo. Hum. Então, falando nisso, cara, eu lembro que você havia feito um discurso à distância, né? Uhum. Como o governo, o Ministério da Educação vê isso? Eu acho que talvez você insistir, falar mais um pouquinho a esse respeito é importante, porque tem vários angolanos aqui que talvez tenham feito
o curso à distância. Eu queria que você comentasse como o governo angolano vê isso e se o seu diploma foi reconhecido, ou se eles reconhecem o diploma dos cursos à distância. Quer comentar sobre? O que eu percebo aqui, o que eu percebi, quando eu estive no Inarés, é que eles pensam que quem fez curso à distância fora, fê-lo no sentido de que não fez fora, ele estava aqui, recebia os módulos, e o certificado veio do lado de fora para cá. Então, essa é a concepção que eu vi que estava premente nos funcionários do Inarés, que é o instituto responsável por isso. Então, eles pensavam que você estava aqui, e você fez o curso nos Estados Unidos, como aquela polêmica que houve em torno de Paulo Ganga, que ele fez lá numa Atlantic International, sei lá o quê. Acho que é uma coisa que, acho que nem reconhecido nos Estados Unidos pelo Ministério da Educação, portanto, não seria reconhecido aqui. Então, eu percebi que eles não têm essa compreensão, eles pensam que a pessoa fez estando aqui, fez o curso lá e depois o diploma imprime lá e traz aqui. Quando, às vezes, você tem que explicar, não, o curso é totalmente lá tu tens polos de apoio presencial, que tem biblioteca, que tem uma estrutura melhor que todas as universidades aqui. E, quer dizer, não entrava na cabeça deles isso, tá vendo? Mas eu sei de um amigo que deu entrada ao processo ano passado. Ele estudou na Clarentiano, fez ciência da computação. Deu entrada e não conseguiu. Eles negaram. Mas ele depois disse que um senhor lá disse que se desse alguma coisa, talvez, coisas de Angola. Angola funciona com dinheiro, né? Mas os meus documentos ainda estão lá, no Inarés, não sei, estou com recibo, só não sei se vão reconhecer, ainda não me deram nenhuma resposta. Mas eu estou crendo que agora, com esse decreto, acredito que agora talvez a coisa funcione. Se o decreto for definitivo, se for provisório, também não sei. É complicado. Cara, não sabia disso, que situação, hein? Que situação. O pessoal está aqui comentando que o Estado só reconhece estudos presenciais e semipresenciais. Uhum. É porque eles não conhecem. Eles não, aqui o Estado dele não sabe como é que funciona um curso à distância reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil. Eles não têm a mínima ideia, eles acham que é o que está na cabeça deles. Já há muita gente que já fez cursos à distância, realmente, se ela estava pela Ibero-Americana ou pela essa Atlantic, não sei lá o que é, University, que realmente é um curso que não é nem reconhecido nos Estados Unidos ou nos lugares em que está, e não tem como ser reconhecido aqui, mas os cursos feitos à distância no Brasil, só o polo de apoio presencial, pelo amor de Deus, é melhor que dá de 1000 a 0 nessas universidades aqui, a biblioteca, a estrutura toda. Então, eles não têm ideia. O problema de Angola, eles não só não têm ideia, como se gabam da sua ignorância, acham que sabem muito por não saber. Ai, cara, que situação, hein? Então, o pessoal que está fazendo cursos à distância já... Tenha fé. Tenham fé que até voltarem para Angola o governo já terá resolvido esse problema, né? Uhum. Mas acredito que esse ano talvez vai resolver. Uhum. E o coronavírus trouxe essa situação, quer dizer, se já havia um debate ano passado, agora mais do que nunca se tem de debater isso, porque as universidades, principalmente as universidades, estão a perceber que se tivesse plataformas já de ensino à distância, seria mais fácil, não estaríamos dessa crise. Porque os alunos agora muitos não querem pagar propina. Como é que vamos pagar se não? Propina no sentido angolano, não brasileiro. Não querem pagar propina e tal. Porque estamos a receber um trabalho pelo WhatsApp, mas para muitos isso não é estudo, né? Porque no fundo não há uma estrutura para tal. Então acho que agora o coronavírus vai ajudar quem fez. Você fez aí algum roteiro, assim, de alguma coisa que você gostaria de comentar, que não comentou e quer falar? Esteja à vontade aí, cara, porque eu fiz algumas perguntas, mas acredito que você tenha preparado um roteiro e quisesse comentar sobre alguma coisa que eu não falei. Então, não, tudo que eu me propus a comentar anteriormente, você perguntou e tocamos de alguma forma. Eu sempre pensei que
a discussão, principalmente provocada pelas perguntas, os comentários do pessoal, seria muito de educação, economia e responsabilidade estatal. Então, eu já vim preparado a dizer que a educação, essencialmente, não depende de nada disso. Se existe um papel econômico ou estatal, é mínimo, porque no fundo, se o indivíduo quiser se educar, ele vai dar um jeito e vai conseguir alguma coisa. Claro que, sei lá, eu estou à procura das obras do Jordan Peterson, não consigo achar. Porque aqui nem os psicólogos sabem quem é Jordan Peterson. Não tem PDF. Não, ele não tem PDF e tal. Não, aí sim. Aí você fala, poxa, se o país fosse mais desenvolvido. Mas o que o Estado pode fazer em relação ao meu desejo de querer Jordan Peterson? Acho que o mínimo que o Estado pode fazer, eu acho, é permitir que as livrarias e tal diminuam lá os impostos das livrarias e tal, para que eles possam jogar livro para cá. Né? Eu vejo livrarias funcionando, a gente vai lá, encomenda, ele manda, depois o pessoal manda para cá e fica mais. Como em Cabo Verde, por exemplo. Cabo Verde você pode mandar qualquer coisa que chega em 2 semanas, imposto é pouquíssimo. Então, é um povo minimamente culto. Ah, é mesmo? Ah, que legal, cara. Que legal. Em Angola... Cabo Verde, não sei para quem é Angola. Em Angola tem todas essas impossibilidades, né? Mas ainda assim eu continuo insistindo que, de fato, tem uma responsabilidade individual, mas que o governo precisa criar certas estruturas que são extremamente fundamentais e possibilitam o acesso às coisas, né? Então, se você tem todo esse desejo, vou dar um exemplo. Por favor. Vou dar um exemplo. Eu trabalho numa ONG e nós estamos a montar um escritório odontológico que é para atender a comunidade do Calumbiro. Então, nós conseguimos uma doação que vinha do Brasil. Rapaz, quer dizer, os brasileiros já compraram material, todos os equipamentos odontológicos para mandar para cá. Mandaram para cá. Para tirar de Luanda, aquilo levou-nos uns 2 ou 3 meses. A burocracia é tanta. Tivemos de pagar tanta coisa. Então, quer dizer, acho que a ajuda do Estado seria nisso. Criar menos dificuldade para quem quer ajudar. É que o pessoal o Elias continua comentando, cara, a gente vai e volta, quando terminar não tem problema. Tá com pressa, Sátia? Vai fazer alguma coisa? Não, né? Não, aqui os dados acabam. Oi? Na minha zona não tem Wi-Fi, tive de comprar dados. Eita! Mas acho que ainda tem, fica à vontade. Beleza, o Elias continua comentando aqui em relação ao curso, ao ensino à distância. Ele disse que tem pesquisas rolando em Luanda a respeito do ensino à distância e diante dessa pandemia do Covid-19, aí ele colocou alguns caras que estão na frente, que é Chocolate Brás e Alexandre JB, Alexandre, profs da Unia e Metro. Unia e Metro. Você conhece essa universidade? Não conheço. E aqui tem um cara que disse que não existe tributação nos materiais acadêmicos. Esse eu conheço, esse cara é meu amigo, é o Wilson. Eu, quando cheguei no Brasil ano passado, eu vou desmentir esse Wilson, infelizmente. Quando eu cheguei, eu trouxe um monte de livros que o Orlando pediu que eu trouxesse. Cheguei lá, em Luanda, jogaram no valor. Não, como aquele material era todo de teologia, eu tive de mentir que eu sou pastor, eu estava levando aquilo para a minha igreja, e o pessoal, por isso, olhou para a minha cara e deixou o material passar. Senão ia jogar mais 40 pau. Eu ter de pagar. Caraca! Não haja uma tributação legalmente estabelecida, mas os gajos lá do aeroporto jogam dinheiro, puxam dinheiro sempre. Em Angola. Cara, duas perguntas para a gente encaminhar aí para as conclusões. Qual foi o impacto que você teve quando voltaste para Angola? Assim, viste muita
muita diferença? É uma distância abismal em relação ao ensino brasileiro, às universidades brasileiras, à pesquisa no Brasil? E aí, em Angola, qual diferença você notou? Eu acho que a diferença. A diferença que eu percebi é a seguinte: aqui em Angola, em termos de produção acadêmica, ainda, em relação ao. Acho que o Brasil é um dos países, se não o país que mais publica artigos no mundo. Só que, em contrapartida, como dizem, né? Tamanho do documento, né? Em contrapartida, são os artigos que são menos lidos também. Né? Então, mas em Angola, a produção de artigos é muito baixa e não há, pelo menos em professores universitários, eu acho que não há uma obrigação como há no Brasil. Aqui ainda, as coordenações e tal, da área acadêmica, elas sugerem, pedem aos professores que publiquem, bom, vocês publiquem um artigo e tal, porque é fixe para a carreira. No Brasil, não, o professor universitário tem de publicar artigo, não sei quantos, porque ele sabe que se não publicar não vai ascender a cargos maiores e tal. Então, aqui em Angola, não há uma publicação assim em massa, como há no Brasil, não há. Uma outra coisa que chamou minha atenção é que aqui ainda as pessoas, apesar de eles terem aquela ideia, não, sim, num debate, você dizer, não, eu vou dar minha humilde opinião, né? Sabe que essa ideia de humilde opinião, aí já para você não ouvir, né? Se é opinião, não dá, humilde, joga pro lixo mesmo, né? Mas quando eles sabem que você estudou alguma coisa e tal, mesmo quando eles têm a humilde opinião, eles ainda falam, mas diga, o que você acha que você estudou o assunto? Então, quer dizer, aqui ainda as pessoas têm aquele respeito, nem por quem estudou, mas por quem passou pela faculdade. Isso é uma coisa boa e má, né? Porque todo mundo sabe que passar pela faculdade não quer dizer absolutamente nada. Né? As pessoas mais idiotas do mundo têm diploma de licenciado, mestre, até doutor. Mas aqui ainda tem esse respeito. Então, isso é uma coisa muito boa. Falei que, olha, realmente ser professor em Angola é uma maravilha. Eu não gostaria de ser professor cá. E no Brasil, eu preferia ser professor cá em Angola. Porque aqui, se tu tens uma preocupação intelectual, de fato, tu poderás exercer isso. Porque não existe muita cobrança de tu teres de produzir sequencialmente um monte de artigos. São artigos geralmente, estilisticamente mal escritos. Então, você começa a ler um artigo acadêmico e fala, puxa vida, joga pro lixo. Você começa, são todos querem todo do mesmo jeito. A coisa assim, mecânica, feia, chata, que não tem personalidade nenhuma, não consegue, num artigo acadêmico, ver o Cardoso lá. Ele aquilo tem que cumprir os parâmetros que a revista solicita. Coisa chata, horrorosa. Mas aqui, se tu queres realmente ter uma vida, produzir coisa de qualidade, acho que em Angola te propicia isso. Por quê? Porque tu tens um material social aí, tu sais à rua, tu vês problema social, podes abordar filosófica, teologicamente, tu podes abordar aquilo. E tem mais, a universidade não exige que você produza em massa, então tu tens tempo para ler, para preparar e para publicar quando tu quiseres. Então, nesse sentido, apesar dessas dificuldades de falta de biblioteca e tal, mas tu percebes que realmente o angolano é inteligente pra caramba. Eles querem aprender. Ainda não está como no Brasil, que no Brasil parece que há uma aversão à inteligência, quer dizer, tu precisa estar na medida em que todo mundo está. Quando tu te mostras um pouquinho diferente por uma capacidade um pouquinho superior ou alguma coisa, as pessoas tendem a se afastar e a zoar de você, porque, quer dizer, como elas não entendem, elas partem para o argumento ad ignorância, quer dizer, o argumento em favor da ignorância. Ele ignora, empina o nariz ou o ombro, porque ele não entende o que você está a dizer, e por não entender, ele ignora. Cá em Angola ainda não tem isso. Quando tu diz alguma coisa, por mais que a pessoa se porte assim, com aquela aversão, com aquela raivinha, com aquela invejinha, você vê que no fundo, eles ainda querem aprender. Então aqui é um bom lugar para quem está estudando, para quem quer exercer a vida intelectual. É bom dar aulas aqui, em todos os níveis, todos os níveis. Só que você vai ter de vir para cá com um monte de livros. Com certeza. O pessoal está perguntando aqui, acho que foi a Dulce que perguntou se existe alguma coisa parecida
com a CAPES aí em Angola? Tem ou não? Tem o Eu Ministério da esqueci Educação agora. e tem... Eu esqueci agora quais são as funções da CAP. Eu sei que tem a CAP e o Ah, CNPq. Eu não sei. Eu esqueci a diferença. acho que elas são os órgãos que fomentam essa questão de bolsa, eh, coordenam toda essa questão das publicações dos artigos e tal, Acho não. Acho que se houver, eu não conheço. Acho que não há. não, não existe. Porque mesmo a CAPES também parece que faz avaliação, né? Da nota das Uhum, sim, escolas e sim. tal. Aqui é uma Das coisa que eles universidades também. precisam começar a dar nota às universidades. Precisam começar a dar nota às universidades, já. Não Precisa, tem né? esse órgão. Se fizerem isso, vai ser uma maravilha. Algumas têm de fechar. Cara, indo para o encerramento, assim, de fato, foi uma conversa muito boa, muito produtiva. Eu particularmente gostei de conversar com você. Já faz uns 2 anos que a gente É um tempão que a gente não troca ideia. não conversamos, ou mais do que isso, né? Já faz um tempo. Faz bastante tempo. Acho que o pessoal não sabe aí, mas eu e o Sátia temos uma longa história aí de amor. Amor e ódio. Amor e ódio, cara, amor e ódio. Mas cara, foi muito bom ouvir você. E claro, né, a editora Meta tá muito feliz aí pela sua participação e pela problematização do tema. E para encerrar, o que você espera, cara, da educação? Sei que tem que esperar alguma coisa, né? Mas o que você espera da educação, do ensino em Angola? E gostaria que você fizesse um link com o tema inicial, que é essa questão do Covid-19 e os seus efeitos na educação angolana. Não sei se deu para entender, a pergunta é bem ampla, mas Deu para para ter uma pegar. ideia, né? Eu Por acho, favor. acho que quando acontecem catástrofes do gênero, essas catástrofes nos criam uma espécie de imaginário coletivo e que vão nos dando, sei lá, dão-nos acesso a camadas de sentido que nos tornam familiares. Quer dizer, tu dizes alguma coisa e todo mundo entende o que tu estás a dizer. Tu não precisa estar a te explicar o tempo todo. Então, eu acho que essa questão do coronavírus trouxe isso à tona. Quer dizer, cá em Angola, claro, nós já temos uma linguagem comum quando se trata de política. Todo mundo sabe, conhece pelo nome quem levou o país à bancarrota. Nesse sentido, a gente tem uma imagem comum, mas acho que essa questão do coronavírus, para algumas problemáticas que não estavam, talvez estavam um pouquinho tímidas, como essa da educação à distância, estava um pouquinho tímida, assim, a dar passos de camaleão. Acho que agora, com essa situação, há de criar mais propulsão e a necessidade mesmo de se instaurar aqui o ensino à distância, claro, com as devidas recomendações. Tem que ter aquela estrutura mínima, as faculdades têm que ter aqueles computadores, internet com velocidade aceitável, aquela coisa, estrutura, biblioteca e tal. Porque até em Angola agora, acho que foi o ano passado, não, acho que foi no começo deste ano, começaram alguns cursos de doutoramento na Universidade Agostinho Neto. E foi interessante que a fala, acho que foi do decano, da Universidade Agostinho Neto, foi nesse sentido de, olha, não adianta só a gente estar a se regozijar pelo fato de termos começado esses cursos de doutoramento sem que hajam bibliotecas, sem que hajam livros, que é o ponto X da questão. Então, eu acho que... Não, o que eu espero da educação de Angola, sei que dá para falar nesses termos, é que uma coisa que eu vejo, você conversa com os professores, você percebe que os professores, eles não têm nenhuma intenção real, existencial pelo conhecimento. Você vê o gajo, livro, aquele livro como base, ele está feliz, ele fica nisso aí a vida toda. Você diz, não, olha, já tem uma pesquisa assim. Quantas vezes eu tenho de falar muito de autores, por exemplo, da área de psicologia que eu penso, eu falo, como é, professor de psicologia, como é, tu já ouviste isso não, já ouviste aquilo não, já ouviste aquilo não. Você percebe que depois tu, assim, falar o nome de autores, explicar um pouquinho da ideia deles, você vê que os gajos estão aí, não ligam, não querem nem saber, não querem nem se preocupar como... Então, então eu acho que
para mim, a educação em Angola precisa seguir estes caminhos em que aquelas pessoas que estão em uma situação, em uma posição de influência, como os professores aqui têm muita influência, eu acho que se eles Uhum. buscarem o conhecimento de per si, quer dizer, a despeito de qualquer ascensão social que isto possa dar, eu acho que se vai criar zonas de diálogo. Quer dizer, se eu almejo conhecer um assunto a fundo, o Cardoso também, o outro também, chegará um momento que vamos começar a ter acesso, pelo menos, à grande literatura universal, mundial ou atual, e a partir disso nós começaremos a conversar, a dialogar, em vez de ficar a chamar-se nomes no Facebook, faremos como fez, por exemplo, acho que o Dawkins, alguma coisa, até escreveu um livro, Quem? e acho que o Richard Dawkins, alguma coisa assim. Ah, o Richard Dawkins, sei. Aham. Yeah. Mas aí eu li um livro aqui de um cientista inglês americano chamado Wolfgang Schmidt. Quer dizer, o Dawkins falou uma coisa que ele leu num livro e não concordou. Ele escreveu um outro livro a dizer que o outro disse. Pô, é esse nível que eu espero aqui em Angola. Quer dizer, em vez de ficar falar eu acho, eu não gosto de ti, você pega, pesquisa o assunto, publica alguma coisa, e eu escrevo um artigo, ou publico. Eu acho que em Angola nós temos condições para isso, mas as pessoas precisam, aqueles que querem realmente aprender, que querem educar, não esperar nada do governo, nem de ninguém, mas com as outras forças buscar saber das coisas para que se crie um diálogo e assim se cria uma cultura intelectual. Em Angola não há cultura intelectual nenhuma. E sem isso não dá para esperar muita coisa. Certo. Cara, eu acho que você não vai se livrar porque tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena você responder. Acho que é do Elias. Ele pergunta com as suspensões das aulas por causa do Covid-19, acho que isso você já falou, né? As medidas que o Ministério da Educação pensa em implementar para dar conta do calendário acadêmico, tem alguma medida? Não. Pelo que eu vejo, porque eu não conheço das outras e não li nada do Ministério da Educação, mas acho que as universidades, o primeiro ponto é que elas estão autorizadas a agora fazer essa espécie de ensino à distância. Então, os professores têm a obrigação de enviar trabalhos aos alunos e dar essa assistência à distância. O que é um problema não só para os alunos. Todas as universidades. As universidades. Agora, ensino fundamental não, né? Ensino de base. Isso eu não sei. Acho que isso não há condição nenhuma. Se a universidade que seria mais fácil é difícil, imagina no ensino médio, ensino de base. Mas a dificuldade, além de ser dos alunos, na universidade, por exemplo, é dos professores também. Há professores também que aqui em Angola, por exemplo, o professor tem uma relação de distanciamento muito grande. Então, ele vai para a sala de aula, não passa o e-mail, às vezes, não passa o contato do WhatsApp, não passa o número de telefone, porque ele não quer que o aluno enche a paciência dele. Agora, nessa situação, o gajo agora tem que abrir o WhatsApp, tem que fornecer o contato dos alunos, às vezes não tinha WhatsApp, tem de abrir. Então, está assim um problema grande. Até as pessoas estão perdidas também. Quer dizer, o Covid trouxe um monte de problemas que tem que ser coragem para conversar. Mas é bom, né? É bom. É bom. Mas que bom, cara. Que bom. Mas tem algumas aulas na TV. A Dulce lembrou aqui, algumas aulas na TV. Não sei se alguém assiste aquelas aulas. Tem, mas na televisão pública de Angola, na TPA mesmo? Acho que na TPA, passa. Na TPA ou na TV. Eu nunca assisti. É interessante. Não sei se um aluno da escola portuguesa, por exemplo, aprenderia alguma coisa nessas aulas, né? Ai, cara. Não, mas que bom, cara, que bom que a gente teve esse momento aí para dialogar um pouquinho e problematizar essas questões. Sim, eu acho que de certa forma, talvez daqui mais alguns anos, algumas coisas aconteçam, né? Mas a sensação que eu tive também quando eu cheguei, fora esse contato universitário, eu estou a gostar muito de estar aqui em Angola.